Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Meus amigos, minhas amigas, hoje o assunto chama-se GES Pública. Professor, o que significa a GES Pública? O GES Pública significa um modelo de gestão gerencial, ou seja, focado para resultados, até institucionalizado através de um programa de governo, na qual tenta aí ter uma luta muito árdua, ter uma missão muito importante de melhorar a qualidade da gestão pública no Brasil. Assunto esse, um assunto muito tranquilo, um assunto gostoso, um assunto aí que é muito cobrado em provas de concursos. Por quê? Porque muitas instituições, muitas organizações aí que essas organizações, essas entidades que estão realizando concursos públicos, eles estão adesos, eles aderiram ao programa do GES Públicas, ou seja, a partir do momento que eles aderiram ao programa de GES Pública, eles já desejam o quê? Recrutar candidatos, recrutar novos servidores públicos que já têm aí um mínimo, tá, certo, mínimo de conhecimento sobre o GES Pública. Bacana? Então vamos lá para essa grande aula, né? Vamos lá. GES Pública, né? Rapaz, isso aqui é um assunto que o professor sente-se muito confortável, porque eu fui treinado, eu fui consultor ad hoc, né, do GES Pública. Na época não era GES Pública, era PQSP, era o PQSP, e eu atuei aí em diversos órgãos da administração pública, graças a Deus. Vamos lá. GES Pública, primeiras informações importantes, né? A partir de 2005, tá, o GES Pública aí também incluiu a parte da desburocratização, né? Olha aí, desburocratização. Desburocratização significa o quê? O oposto da burocracia, né? O oposto da burocracia. Olha esse símbolo aqui, tá certo? Dessa coroa aí, né? Esse símbolo aqui é a logomarca do GES Pública. Outra informação importante, gente. O GES Pública está sobre a responsabilidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E dentro do Ministério do Planejamento, preste atenção, tem uma secretaria específica responsável por esse programa de governo, né? E é chamado a Secretaria de Gestão, né? Então, Programa Nacional de GES Pública e Desburocratização. Nós vamos falar bastante sobre isso, ok? Vamos lá. Professor, o que mais, né? Então, o que é o GES Pública? O que é o GES Pública? Então, primeira coisa, o que é o GES Pública, gente? O GES Pública é um Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Professor, o que significa, professor, essa palavra aqui, programa? Gente, programa é um programa de governo. Programa de governo é uma ação governamental, ou seja, é uma política pública da administração pública, especificamente do governo federal. Professor, eu quero outros exemplos de programa. Gente, por exemplo, o Bolsa Família. Bolsa Família é um programa de governo. Minha Casa Minha Vida é um programa de governo. Professor, o ProUni, FIES, são todos o quê? Programas de governo. Então, preste atenção. A materialização da vontade da administração pública se dá através de programas de governo. A partir do momento que uma ação pública passa a ser um programa de governo, significa dizer que ele faz parte do plano plurianual, significa dizer que está no orçamento, que é oficial, que é institucionalizado. Então, nós temos no Brasil um programa de governo, uma política pública focada na gestão pública. E o nome do programa de governo chama-se Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Atenção, este programa de governo foi criado através do Decreto 5.378 de 2005, né? É claro que esse decreto aqui veio revogando outros decretos anteriores. Professor, por que isso está falando do decreto? É muito simples. O professor Luiz, eu me preocupo muito com vocês podem ter certeza disso, eu dou o máximo de mim,
Eu procuro preparar minhas aulas de forma muito competitiva. Este assunto do GES Pública, se você pesquisar em qualquer site de questões de concurso, na internet, grupos, fóruns, você vai perceber o seguinte, que esse assunto é muito cobrado. Então, o professor Luiz organizou esse assunto em 3 videoaulas. A primeira videoaula é essa videoaula, tá certo? Onde a gente vai passar para vocês a ideia central do GES Pública. A segunda videoaula do professor, o professor preparou e eu vou gravar em seguida, depois dessa videoaula, que chama-se, olha só, Decreto 5.378. Por quê, professor? Porque nesse decreto aqui tem alguns detalhes que o examinador adora cobrar em concurso. Então, o professor preparou uma aula sobre o decreto. E a terceira videoaula, tá certo? Chama-se Modelo de Excelência da Gestão Pública, né? Este modelo de excelência da gestão pública é o modelo de gestão preconizado pelo GES Pública, preconizado pelo Decreto 5.378. Professor, o senhor podia gravar uma aula de GES Pública juntamente com o modelo de excelência de gestão pública? Sim, poderia. Só que eu optei em separar o assunto, por quê? Para potencializar mais este assunto. E uma vez que você consegue subdividir as suas aulas em temas, eu percebo que o grau de aprendizado do aluno é muito maior. E também a aula não fica cansativa, né? Então é o seguinte, professor, passa a receita para que nós acertemos todas as questões de GES Pública, de todas as bancas de concurso, tá certo? De todos os concursos. Muito simples. 3 videoaulas. Esta de GES Públicas, que eu vou falar coisas gerais para vocês, muito importante, uma introdução. Segundo, o Decreto 5.378 de 2005, que instituiu o GES Pública, muitas questões aí de artiguinho, quem faz o quê, quem não sei o quê, qual que é a atribuição de quem, está nesse decreto, então vocês têm que saberem. E o terceiro, a terceira videoaula, é sobre o modelo de excelência de gestão pública, onde o professor tirou da aula de gestão, deu uma potencializada, uma aprofundada, com muitos exercícios. Com esse trio de aulas, você pode ficar tranquilo aí, que você vai conseguir acertar as questões de concurso. Além disso, por exemplo, tem algumas bancas de concurso, você não deve estudar somente para esse concurso aí, você tem que estudar, concurseiro, você tem que já ter uma visão de médio e longo prazo também. Claro, de curto prazo, que você está estudando para um concurso, né? Que você está aí, que você está em mente, mas ó, de médio e longo prazo também. Por exemplo, você viu no edital, gestão pública de excelência, tá certo? Serviços públicos de excelência. Cara, todos esses assuntos diz respeito ao GES Pública. Professor, para fechar com chave de ouro, 3 aulas, ok, vamos lá. GES Pública, essa. Segunda, já está até sabendo, ó, Decreto 5.378. E o terceiro, o modelo de excelência de gestão pública, que é esse cara aqui. Ok? Nesta aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, professor, eu preciso de algo a mais. Eu não estudo para ser mais um na multidão, professor. Eu estudo para ser aquele pelotão da frente nas corridas, lá nas maratonas. Não tem aquele pelotão de elite lá. Então, se você quer ser um pelotão de elite, mesmo que não esteja no seu edital, assistam a aula chamada Convergência e Divergência da Administração Pública versus Administração Privada. Por quê? Porque tudo é administração, mas existe uma particularidade que diferencia a gestão do setor público do setor privado. Com essas 4 videoaulas, papo reto com vocês, vocês vão ter a sabedoria, o conhecimento, o poder de discernimento para acertar qualquer questão de concurso. Bacana? Então vamos continuar a nossa excelente aula. Então, primeiro, tá? Ele é um programa de governo, então você já sabe que programa de governo significa a implementação de uma política pública, de uma vontade governamental. Ela é institucionalizada, ela é oficial, ela está no PPA, ela está no orçamento, tem dinheiro para isso, tem recursos, tem responsáveis por isso. Se tem responsáveis, se está no orçamento, se está no PPA, tem também metas a serem cumpridas, e assim por diante, tá? Então vamos lá, Programa Nacional de GES Pública e Desburocratização, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa desburocratização. Professor, então isso aqui eu posso chegar à conclusão, professor, que o GES Pública é uma tentativa da administração pública em melhorar a gestão do poder público? Exatamente.
Então, é uma tentativa de melhorar a gestão pública. Uma gestão pública aí que precisa ser melhorada urgentemente. Urgentemente. Então, não é de agora que a própria administração pública tenta fazer isso. Ok? Professor, isso aqui foi a primeira tentativa? Não foi a primeira tentativa. Aí eu tenho que falar um pouquinho, contando um pouquinho da história, né, até para que desperte em você a vontade de estudar, conheça os nossos antepassados da administração pública, até chegar no modelo atual da gestão pública brasileira. Tá? E, claro, eu já estou contando que você vai ser aprovado em um concurso público, e se Deus quiser, com a ajuda do professor. Então, a primeira tentativa, tá? A primeira tentativa, tá? De transformar a administração pública, atenção, ó, administração pública, atenção, ó, gerencial. Professor, como assim gerencial? Nós temos hoje, né, 3 tipos de administração pública. A administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Tá? Gerencial. A administração, contando um pouco da história da administração gerencial, né? Então, a primeira tentativa foi em 1956, tá? 1956, não sei se vocês vão enxergar esse númerozinho aí, com a criação da Comissão de Simplificação Burocrática. Professor, vamos interpretar um pouquinho Comissão de Simplificação Burocrática. Professor, quando que a administração pública brasileira adotou o modelo burocrático? Lá nas nossas aulas de administração pública, 1936, com a criação do DASP, lá na época de Getúlio Vargas. Então, de 1956, o DASP, ó, atuando na burocracia, né, era necessário, era preciso, era um modelo vigente top da época, tinha que fazer isso, e começou o quê? Começou a fazer a burocracia, foi injeção, controle em cima de controle, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Ponto. 1956. O que você lembra do ano de 1956? Pô, você está me tirando, né, professor? Nem minha mãe tinha nascido em 56. Pois é, mas aqui você tem que saber, né? Você tem que estudar. Eu também não tinha nascido, né? Meu pai, sim, já tinha nascido em 56, né? Meu pai nasceu 1 ano depois da Segunda Guerra Mundial, 1946. Então, meu pai aí tinha 10 anos, 9 anos de idade em 1956. Em 1956 foi eleito um grande presidente, na minha opinião, o melhor presidente de todos os tempos do Brasil, Juscelino Kubitschek. Tá, o famoso J Quest. Gosto muito do J Quest, mas não é o JK. Tá? Desculpa, viu, gente? Desculpa aí. Então, Juscelino Kubitschek, eleito presidente do Brasil. Juscelino Kubitschek, preste atenção, ele era presidente, a sede do poder era no Rio de Janeiro, e ele tinha uma meta super audaciosa, que era transferir a capital do Rio de Janeiro, capital da República, para o centro, lá em Brasília. Em 56 não tinha estrada, não tinha avião, não tinha caminhão, não tinha povo, não tinha nada. Ele ia fazendo as coisas, a burocracia barrando ele. O que ele fez? Ele chegou e fez esse cara aqui, ó, a Comissão de Simplificação Burocrática. Olha, simplificação significa facilidade. Comissão, um grupo de pessoas, ó, simplificar esse grupo o quê? A burocracia. O que esse cara fez? Ele fez um cara, anote aqui, ó, insulamento burocrático. Então, quando você ouvir tal de insulamento burocrático, é a Comissão de Simplificação Burocrática de 56. Então, o que ele colocou nesse grupo aí? Os melhores. Ah, você é do planejamento, o melhor, vem cá. Da licitação, seu melhor, vem cá, não sei o quê. Então, ele criou um grupo de elite, um pilotão de elite. Ele, insulamento burocrático, isolou essas pessoas, criou uma administração paralela e ali fazia tudo. Moral da história, conseguiu transferir a capital, tá, de Brasília 1 ano antes, cara. 1960, estava lá, transferindo o poder. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor espetacular. Esse vídeo é um vídeo
É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso site. Se você quer assistir o final dessa aula, aliás, se você quer fazer o nosso curso aí específico para a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, convido vocês a acessarem lá concurso.com.br, que esse curso para o cargo de oficial administrativo custa apenas aí 10 parcelinhas de R$20, 75 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. É um curso garantido, é um curso que eu tenho certeza que você vai se adaptar ao nosso sistema, porque nós temos um projeto pedagógico chamado de Personal Coach. Todo dia você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essa meta de estudos, eu tenho certeza que você ficará hiper competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no LAC Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente deste material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Foi! Clique lá.